Bom, para mim é um grande privilégio estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra. Como vocês já sabem, a gente está num período aí de maratona dos seminaristas, né? E eu fiz o seminário, estou devendo uma matéria ainda, mas eu pretendo finalizar esse ano. E me foi dada essa oportunidade de trazer a palavra, né? Então eu queria agradecer a Deus e a igreja mesmo por essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que são nesses inícios humildes, né? Que a gente vai longe. Se bem que não é tão humilde, né? Pegar uma igreja tão grande assim para pregar já é um baita no começo, né? Mas é uma bênção. Eu espero que Deus me abençoe e abençoe todos os outros que se dispõem aí para servir na obra do Senhor. Não só pregando, mas em outros ministérios como os irmãos também. Eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no livro de Ageu 1 até acho que o 11 mais ou menos. Diz assim no versículo 1. No primeiro dia do 6º mês, o 2º ano do reinado de Dário ou Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: Por acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas nunca estão satisfeitos. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. E por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar fruto, nos campos e nos montes eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jozadak, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu a Deus. Amém, até aqui, irmãos. Então eu estava orando, né, pensando, o que eu vou falar? E aí Deus me trouxe essa palavra de Ageu. É um livro que, pelo menos eu, quando eu era criança, odiava, porque para achar Ageu, Miqueias, esses livrinhos que tem nome pequeno, Naum, era um parto, né, achar isso na Bíblia, né? E foi justamente lá, né, que eu estava lendo e falei, Ageu. Eu pensei, Ageu, nada a ver, né? Ageu, o que Ageu tem a ver, né? Vou pregar o que de Ageu? E acho que eu nunca tinha lido com calma, né? Eu li a Bíblia inteira, mas às vezes a gente passa por alguns trechos rápidos só para, já li Ageu. E dessa vez eu li o livro com calma, assim, e estudei um pouco mais e falei, acho que vai ser aqui mesmo que eu vou usar, né, esse texto mesmo para trazer a palavra. E a gente leu alguns versículos aqui, só que eu vou ter que fazer uma rápida contextualização aqui, vai para a gente entender o que é que estava acontecendo aqui, por que é que ele estava falando essas palavras, né? Então, eu vou tentar ser breve para não ser muito chato, mas é o seguinte, vocês se lembram que o povo de Israel foi levado para o Egito, e ali eles ficaram cativos por 430 anos lá, por séculos, né? Ficaram cativos até que Deus os libertou por meio de Moisés. E Moisés conduziu o povo pelo deserto, que eles passaram ali mais décadas, e até que chegaram na terra de Canaã. Até aqui eu creio que a maioria de vocês vai se lembrar.
Talvez tudo que eu vou falar você se lembre, mas é só para contextualizar porque é importante para a gente entender aqui esse texto. E beleza, o povo chegou em Canaã, e quando chegou lá, eles fizeram as divisões, as tribos e tal, e vieram os juízes para ajudar a governar. Eu vou fazer um resumo bem rápido, tá, irmãos? Vieram os juízes e começaram a governar o povo, e ali na época dos juízes é que vem juízes como Débora, Sansão e vários outros juízes, até que chegou o último dos juízes, que foi Samuel. Ele era um homem tremendamente usado por Deus e foi o último juiz, ou seja, o último governador, eu diria, do povo. E foi na época de Samuel que até então eles viviam que chama de teocracia, né? Que é uma forma de governo em que Deus está acima. Né? Não tinha um presidente, um imperador, era Deus quem estava ali. E os profetas, os sacerdotes, eles ouviam a palavra de Deus e faziam aquilo que Deus dizia. Mas o povo não estava se contentando mais com isso e via que os outros povos têm rei. E é tão chato, né? A gente aqui com Deus, é uma coisa muito vaga, né? Não, quem é que é o dono de vocês? É Deus. Não, a gente quer ter um rei, né? Para nos governar, para representar o povo. E Samuel ficou até chateado e falou, mas a gente tem Deus na nossa frente, para que vamos querer um rei? Mas o povo insistiu, queremos rei, até que Deus, pela misericórdia, falou, o povo quer um rei, então vamos colocar um rei aí à frente. E veio Saul. Aí depois de Saul, vieram outros reis, veio Davi. Depois de Davi, veio o filho de Davi, Salomão. E esse foi um rei que vocês conhecem a história, o mais sábio e mais rico e poderoso e dominava. E Salomão fez uma coisa muito boa, que foi resultado do trabalho do pai dele, Davi, né, que foi construir um templo para o Senhor. Como o povo ficou esse tempo todo aí no deserto e perambulando por tudo quanto é canto, eles tinham o tabernáculo, que era aquela tenda móvel, né? Então, para onde eles iam, eles levavam o tabernáculo, que tinha a arca e tudo mais. E Davi falava, né? Poxa, eu estou aqui no meu palácio, e Deus ali, com uma tenda, né? Morando numa tenda, isso não é legal. E ele se propôs a construir um templo. Mas Davi tinha errado muito. A Bíblia fala que, porque Davi tinha as mãos muito sujas de sangue, ele não deixou que Davi fizesse essa obra, mas em compensação ele permitiu que Davi deixasse tudo no jeito para o filho dele construir esse templo, que foi Salomão. E Salomão, durante seu reinado, construiu o templo, que é o famoso templo de Salomão, que era suntuoso demais e até hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E ele construiu esse templo, então o povo começou a oferecer sacrifícios no templo, começou a ter relacionamento com Deus naquele templo, ouvia a palavra dos profetas, sacerdotes no templo, e começou a ser como se fosse uma igreja, E aí, beleza, Salomão construiu, só que aí a gente lembra que ele começou a se desviar, e as muitas mulheres que ele teve acabaram fazendo com que ele se perdesse, de forma que ele errou tanto que Deus falou, olha, eu vou dividir o reino. Não vai dar mais para você continuar, porque você está errando muito. Então, assim que você deixar de ser o rei, eu vou manter uma parte do reino com o seu filho, Roboão, e a outra parte eu vou dar para outra pessoa, que foi Jeroboão. E aí o reino se divide. O reino de Israel, né? Roboão continuou com algumas tribos que são chamadas de Reino do Sul, tá? Ou Judá. Enquanto Jeroboão ficou com as outras tribos, né? Eram 10 tribos que ficaram conhecidas como Reino do Norte ou Israel. Né? E Deus, só curiosidade, né? Deus permitiu que o filho de Salomão continuasse tendo uma parte do reino, né? Como rei ali, porque para cumprir a palavra que ele tinha feito para Davi, né? Porque ele falou que o rei dos reis, Senhor dos senhores, viria da descendência de Davi, né? Então ele manteve ali uma linhagem, e ali foi a linhagem de Judá, com essa parte do Reino do Sul. E aí que entra um livro de reis, os 2 livros de reis, né? Que fala sobre aquele monte de rei, Acabe, Jeroboão, Roboão, Acasias e tal. Alguns daqueles reis são do Reino do Norte, e alguns daqueles reis são do Reino do Sul, né? E a gente vê lá em Reis que o povo vivia pecando. Pecava, e aí Deus falava, não, é melhor vocês se consertarem, senão vai chegar uma hora que vai acabar tudo isso.
E eles falavam, se arrependiam, depois pecavam de novo e erravam. E com tanto erro e tanta chance, uma hora Deus falou, chega. E foi assim que o reino do norte, ou Israel, foi levado para o cativeiro pelos assírios. Aí, até hoje se fala das 10 tribos perdidas, né? São essas 10 tribos aí, porque essas 10 tribos elas foram levadas pelos assírios e acabaram por lá mesmo. Se desfizeram e sumiu, deixaram de existir. Enquanto o reino do sul, que é Judá, também teve os mesmos altos e baixos. E acabaram sendo levados também para o cativeiro, só que eles foram levados pelos babilônios, né? Sob o comando de Nabucodonosor. E ali que entra mais ou menos o livro de Daniel, que é quando fala que ele estava lá na corte do rei da Babilônia, e ele acabou crescendo. Enfim, foram levados cativos para a Babilônia, né? E Isaías já tinha predito que eles ficariam no cativeiro por 70 anos, e foi exatamente o que aconteceu. Eles foram levados e ficaram ali por 7 décadas, até que Deus, não vou dizer que Deus se lembrou da promessa, que ele nunca se esquece de nada, mas simplesmente acabaram 70 anos e Deus falou, opa, está na hora deles voltarem, porque eu disse que eles ficariam 70 anos e voltariam para a terra deles. E aí que entra mais ou menos o livro de Esdras, né? A Bíblia ela não tem uma ordem cronológica, tá? Tipo, Neemias não vem antes de Salmos, ou, na verdade, um dos últimos livros da Bíblia do Antigo Testamento, né, seria Neemias, que é quando o povo está lá, no cativeiro, e Esdras e Neemias estão presos, e Deus toca no coração do rei da Pérsia, o rei Ciro. O Senhor toca no coração do rei Ciro, para que ele libere o povo de Israel. Por quê? Porque a Babilônia dominou eles por 70 anos, e aí o Império Medo-Persa dominou o Império Babilônico. Então agora os israelitas, os judeus, israelitas na verdade, eles estavam sob domínio dos Medo-Persas. E Deus tocou no coração desse rei, chamado Ciro, para que ele liberasse o povo para voltar. Para voltar a sair do cativeiro e voltar para a terra deles. E ele liberou o povo em 3 levas. A primeira leva foi com Zorobabel, governador de Judá, Zorobabel, logo no primeiro versículo aqui. O rei Ciro liberou Zorobabel para que ele voltasse de lá, de onde eles estavam, dominados, né, para Jerusalém, para reconstruir a cidade e o templo. E o templo de Deus, porque nessa invasão da Babilônia, lá quando eles levaram o povo, eles destruíram o templo e quebraram tudo, e roubaram as peças e tudo mais. Então Zorobabel foi liberado para fazer isso, para reconstruir ali as casas, porque estava tudo destruído, né? E depois veio uma outra leva com Esdras, que está lá no livro de Esdras, para falar sobre a vida espiritual do povo, né? O povo estava meio devagar, assim, já tinha voltado, então Deus permitiu que o rei liberasse outra quantidade de judeus, ou israelitas, para voltar para Jerusalém, para que eles conseguissem voltar a ter um culto mesmo, né? E uma vida espiritual legal. E a última leva é a de Neemias, que talvez seja a mais conhecida, né? Que é quando ele era copeiro do rei e ele voltou para reconstruir os muros em volta de Jerusalém. E Ageu, ele foi o profeta de Deus usado para falar justamente sobre essa época de Zorobabel. O que aconteceu? Zorobabel veio com o povo, eu não sei o número exato, mas se não me engano é em torno de 40 a 50 mil judeus para Jerusalém para reconstruir o templo e reconstruir as cidades. Imagina, 70 anos se passaram. Então, não tinha mais aquela cidade deles. Na verdade, o povo que foi levado cativo para lá já tinha morrido. E agora quem estava voltando 70 anos depois era gente nova. E eles pegaram tudo destruído. Não havia mais casas e o templo. Então eles voltaram com esse intuito de construir as coisas. De reconstruir. E inclusive reconstruir o templo. Por quê? Porque o templo era o lugar onde eles tinham a comunhão com Deus. Era o lugar em que eles tinham, não sei se vou exagerar, mas a vida espiritual deles dependia do templo. Porque
Porque hoje a gente oferece sacrifício de louvor, oferece sacrifício de adoração e tal. Mas naquela época eles tinham que oferecer o sacrifício mesmo, que era queimar os animais. Quando pecava, ia lá e oferecia, se arrependia. Eles ouviam a palavra, não tinha Bíblia para todo mundo. Então eles só ouviam a palavra na igreja, no templo, né, na verdade. E eles eram ensinados ali. Mas qual que é o problema? O problema é que o povo voltou, os 50 mil, começaram a se acomodar, viram a cidade destruída, caótica, e começaram a reconstruir as casas e o comércio, e começaram a crescer novamente, né, como um povo. E esqueceram do templo. Esqueceram do templo, que era o principal, na verdade. Porque nesse tempo que eles ficaram lá, eles não tiveram mais relacionamento com Deus. E nessa volta eles começaram a fazer várias coisas para eles, e o tempo foi passando, e eles foram se esquecendo da casa de Deus. E é aí que entra o profeta Ageu. Por quê? Porque eles se esqueceram da casa de Deus. Então quando eu falar assim, irmão, eles se esqueceram do templo, entenda que eles se esqueceram da vida espiritual deles, porque a vida espiritual deles girava em torno do templo. Tá? Então eles se esqueceram disso. Não quero mais saber, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais oferecer sacrifício, não preciso mais aprender a palavra, eu estou numa boa. E aí Deus, vendo isso, ele trouxe uma seca sobre aquela região. Uma seca e esterilidade. Né? Esterilidade nas plantas, né? Na alimentação mesmo, nas plantações. E o povo começou a reclamar: pô Deus, o que está acontecendo? Como que é esse negócio aí, a gente volta para a terra, que a gente vai voltar para a terra aqui se não tem o que comer? Se tudo dá errado, nada que a gente planta cresce. E é aí que entra o profeta Ageu, que é o enviado do Senhor para trazer a palavra, para trazer a resposta. E aí ele fala, aqui no versículo 2, né? Assim diz o Senhor, esse povo vem e me fala: ah não, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, não, estamos tranquilos, o que é isso? Eu já estou fazendo a minha casa aqui, está ficando tudo legal, está tudo belezinha, mas qualquer hora a gente reconstrói o templo aí, porque isso aí não é prioridade, né? Não precisa. E 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente e falou: por acaso é tempo de você estar morando em casa de acabamento fino, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, vejam onde seus caminhos têm levado. Vocês têm plantado, não têm colhido, vocês têm comido, mas não têm se saciado. Ou seja, vocês não têm prosperidade nenhuma, né? E aí, no versículo 9, vocês esperavam muito, mas veio pouco, e o que vocês trouxeram eu dissipei como sopro. E por que eu fiz isso? Por que, Deus? O Senhor é tão ruim assim? O que está acontecendo? É por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. E aí, beleza, agora a gente entendeu o contexto. Aí você me pergunta: e eu com isso? O que eu tenho a ver com Ageu? Daí eu falo, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje eu e você somos templo do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios. E eu te pergunto, será que a gente não está cometendo o mesmo erro que eles? Será que a gente não está vivendo uma vida totalmente voltada para as outras coisas, sabe? Não, a gente voltou da Babilônia, agora deixa eu fazer minha casa aqui, deixa eu construir, deixa eu estudar, porque agora a gente precisa ter muita cultura, né, para a gente crescer aqui na vida, aqui em Jerusalém, né, deixa eu dar uma malhada aqui para deixar o meu corpo legal, deixa eu fazer algumas coisas aqui, mas e o templo? Não, o templo agora não é prioridade, isso aí a gente consegue ver depois, que Deus está sempre à nossa disposição. Era o que eles pensavam. Será que a gente não está pensando a mesma coisa? Que os israelitas, eles estavam preocupados com a casa deles e, como fala ali, casa com fino acabamento, mas a vida espiritual deles estava arruinada. E eu não estou falando que a sua está, mas eu estou trazendo um questionamento. Será que a nossa vida está bem? Será que a nossa prioridade tem sido as coisas de Deus? Tem sido o reino de Deus? Qual tem sido a nossa preocupação? Qual tem sido o valor que a gente tem dado para as coisas de Deus? Sabe que eu creio assim que nós como cristãos, a gente tem duas coisas importantíssimas, talvez sejam as mais importantes, que é santidade e intimidade. A gente tem que buscar santificação
e comunhão com Deus em todo o tempo, irmãos. Todo o tempo. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é só santidade. Porque tem gente que é mais santa do que muitos de nós aqui, inclusive eu, e não é cristão e não vai para o céu. Mas em compensação também não adianta a gente orar e ter uma vida totalmente torta. Então as duas coisas são necessárias. E a gente precisa disso. E qual que é o problema? Há uma luta no nosso interior. A palavra de Deus fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito e o espírito não faz o que a carne quer e a carne também não quer fazer o que o espírito quer. E isso não é coisa minha nem sua, isso é coisa de todos nós cristãos. Paulo mesmo já fala lá em Romanos que as coisas que ele queria ele não conseguia fazer. E as coisas que ele não queria ele acabava caindo. Mas o que importa é a gente ter isso em mente, que a gente precisa ter santificação e intimidade com Deus. E essas duas coisas são importantes. Tá? E a gente precisa, eu quero ressaltar mais a parte da intimidade. Por quê? Porque o povo aqui, eles não estavam necessariamente pecando. No sentido de, não, vamos fazer outro bezerro de ouro. Não, vamos cair na idolatria, vamos adulterar com todo mundo. Não. Eles simplesmente estavam se esquecendo da parte da intimidade. Irmão, se você não tem intimidade com Deus, você não vai conseguir ter santidade. Porque é Ele que te ajuda a ser santo. E se você não tiver santidade, você também não verá Deus. Então a gente precisa das duas coisas. Só que a gente, na parte da intimidade com Deus, que é o que a gente mais precisa nesse mundo, está ligado a Deus. Que a gente tem feito alguma coisa, a gente tem investido um tempo nisso. Sabe? Como dizem, né? Ou a gente alimenta a nossa carne ou o nosso espírito. O que a gente tem alimentado mais? Uma vez eu ouvi numa classinha de criança, né, falando que a nossa carne é como um peixinho. O espírito é outro peixinho. O que você jogar ração vai ficar forte, e o outro não. E isso é óbvio. E no mundo espiritual a coisa é a mesma. Se você não, sabe, se você não viver pelo espírito, você vai cair no pecado. Se você não alimentar ele vai perder. E assim, uma coisa importante é que, como eu disse, o povo, eles não estavam necessariamente pecando adoidado. Nossa, estamos numa vida, sabe, totalmente desregrada e não estou nem aí para nada. Não, eles simplesmente estavam indo na igreja e por isso acabamos caindo em vários outros erros, que é não buscar, não adorar, não louvar e tudo mais. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, não é só o pecado que enfraquece o seu espírito. O não alimentar o seu espírito já enfraquece o teu espírito. Tem gente que acha que, eu vou ficar bem com Deus porque eu estou me santificando. Não, irmãos. Isso é bom, é ótimo, mas como eu disse, tem muita gente santa por aí que não tem Deus. Então não pensa assim que, eu não vou pecar e o meu espírito vai se fortalecido. Não, se você não pecar, seu espírito vai ficar legal. Só que se você não pecar, mas também não alimentar seu espírito, não vai adiantar de muita coisa. A gente precisa fazer coisas para se manter cheio de Deus. A gente precisa fazer coisas para estar cheio da unção de Deus. Lá em Provérbios tem um provérbio que fala que sem lenha o fogo se apaga. E realmente, sem lenha, sem coisas que a gente fizer para o nosso espírito, o fogo de Deus vai se apagando no nosso interior. Mas o que a gente tem feito? Quanto tempo a gente tem gasto e investido para as coisas de Deus? Por exemplo, alimentar o nosso espírito. Aí o que eu vou fazer? Orar. Orar é essencial, irmão. É essencial. Eu tenho isso fortíssimo na minha mente, mas não vivo como se tivesse isso fortíssimo na minha mente. Porque eu não oro tanto quanto eu podia, quanto eu poderia e quanto eu deveria. Tem coisa mais óbvia do que, peraí, eu quero ter relacionamento. Então tem que orar. O que é orar? É falar com Deus. Se eu não falo com Deus, eu vou ter que relacionamento. Orar, buscar, louvar, adorar, jejuar, interceder. Quanto da nossa vida a gente tem investido nisso? Nisso, que é o alvo da nossa vida. A vida com Deus, que é o nosso propósito principal. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Aí eu estava fazendo uns cálculos bem por cima, né? Primeiro, eu pergunto para mim e para você, quanto tempo a gente investe nas coisas de Deus? Quanto tempo? Daí fazendo um cálculo assim, baseado no que a maioria faz. A gente trabalha, em média, 2.400 minutos por semana. Ou seja, a gente dedica para o nosso chefe 2.400 minutos por semana.
A gente dorme 2.400 minutos por semana. Se você joga bola de sexta-noite, como eu, você vai dedicar 120 minutos por semana para jogar bola. Se você é do tipo que faz academia, você dedica em média 270 minutos por semana para ficar com o corpo malhadão. Se você faz faculdade, você dedica em média 1.200 minutos por semana para obter o seu diploma. Em média, a gente gasta 600 minutos por semana no trânsito, ou no ônibus, ou no trem. E tem gente que isso aqui é o dobro. Se a gente assiste aí 2 filmes por semana e fica mais, sei lá, um tempo no computador ou no YouTube, a gente gasta em média 500 minutos por semana para ver filme para o nosso lazer. Tomando banho, a gente gasta 140 minutos por semana. Tem gente que gasta um pouco menos, né? A gente sabe, mas, poxa, 140 minutos por semana tomando banho. Escovando dente, você gasta média aí 15 minutos por semana. 350 minutos da sua semana é para você comer. E em média 240 minutos para você ensaiar, para você ter reunião de ministério, reunião da igreja, reunião sei lá de quê. E eu te pergunto, irmão, pelo amor de Deus, quantos minutos a gente passa na presença de Deus numa semana? É fogo pensar isso, sabe? Eu me constranjo, sabe? Comigo mesmo. Eu falo, meu Deus, misericórdia. Porque eu tenho a impressão que às vezes a minha semana, eu gasto mais tempo escovando dente por 15 minutos do que orando. E é triste, é triste. Como que eu quero ser um cara cheio de Deus? Como que você quer ser uma pessoa cheia da unção de Deus, se o tempo que você gasta, supondo, né, que você gaste isso, não estou julgando ninguém, mas supondo que você fique, pega o celular na cama e começa a ver vídeo do YouTube à noite. Quando você vai ver, já é 3 horas da madrugada, você está lá vendo ainda, vídeos associados. Entra no Facebook ali, tenta ficar pelo menos de meia hora por dia. E como que a nossa vida espiritual vai ser melhor do que a nossa carne se a gente, sabe, isso é uma outra coisa importante. Não necessariamente alimentar a nossa carne é pecar. Ver filme, sei lá, qualquer filme que seja, não é pecado, dependendo do filme, né, na verdade. Mas não é pecado. Mas é mais inteligente eu ver um filme por dia e não passar 10 minutos orando por dia, ou tentar inverter isso, ou então pelo menos diminuir, sabe? Porque às vezes, irmãos, é falta de prioridade que a gente tem. Essa palavra aqui não é novidade para ninguém. Sabe, eu já ouvi pregações desse tipo, de que como que a gente se enche? Buscando, lendo, orando. Isso não é uma novidade, só que é algo que a gente tem que ser relembrado constantemente. Eu, pelo menos, tenho que ser relembrado disso. Qual que é a prioridade que a gente tem dado para as coisas de Deus? Quanto a gente tem feito por Deus, sabe? E aí você pensa, por isso que eu orei falando, Deus, é o Senhor que tem que mudar, porque eu posso falar isso, você já sabe isso. Mas se o Espírito Santo de Deus não mudar o nosso coração e a gente falar, pera aí, pelo menos um dia por semana eu vou dedicar 2 horas para orar. Porque se eu posso ficar vendo um filme, Senhor dos Anéis, de 3 horas seguidas e não posso orar nem 10 minutos, tem alguma coisa errada com a minha vida. Você vai ver Jesus nos evangelhos, vira e mexe, ele ia para o monte. E passava a madrugada, sozinho, não é? Vamos fazer uma caravana uma vez a cada 2 meses. Isso é ótimo, mas Jesus ele ia sozinho e orava. Sabe, quando estava amanhecendo, ele estava descendo o monte, porque ele orava muito. Quanto tempo eu tenho orado? Quanto tempo eu tenho lido a Bíblia? Às vezes a gente lê tanto livro, tanta literatura, tanto estudo, lê tanto artigo, mas quantos minutos por semana? Não que a gente deva calcular isso em minutos, mas quanto tempo a gente tem investido em leitura da palavra? Como que a gente quer ser cristão e representar, né, ser embaixadores do reino, ser representantes de Cristo, se a gente não conhece a palavra dele, que é o nosso manual? Como que a gente vai fazer isso? Sabe, a gente tem que ter um tempo para tudo. Às vezes a gente pensa, né, poxa, eu vou deixar um tempinho. Hoje eu vou fazer comida, vou ver um filminho, e se der eu oro 10 minutinhos. Deus, para ti, Pai, para você esses 10 minutos. Não, irmão. Deus não quer resto de ninguém. Por isso que quando ele falava lá na Bíblia, ele falava, eu quero as primícias.
Por isso que a primeira coisa que a gente tem que dar é o dízimo. E não é, se sobrar eu vou levar o dízimo. Não, não. Eu vou pagar minhas contas se sobrar do dízimo, porque a prioridade é o dízimo. Não, eu posso ficar devendo para Eletropaulo é fogo, né? Para Deus, Deus entende, né? Aí é outros 500, não é outros 500, irmão. Roubar a Deus é seríssimo. Eu estou falando que a gente tem que ficar devendo de jeito nenhum, eu estou querendo dizer que a prioridade é o dízimo. E por que ele fala isso? Ele falava que as primícias de tudo que você colher, por exemplo, na época lá, né? Eles tinham as plantações e colhiam várias coisas. E os primeiros frutos têm que ser para Deus. A prioridade na sua agenda tem que ser Deus. E não se sobrar um tempinho eu oro. Não, se der tempo, eu vou ler a minha caixinha de promessa hoje, 2 versículos em vez de 1. Não adianta. A gente tem que ter prioridade para as coisas de Deus, irmãos. E eu estou falando isso para vocês e para mim. Tá? Porque Deus me falou isso primeiro, para eu aprender. E eu queria compartilhar com vocês quanto a gente tem vivido. Sabe, quanto a gente tem vivido? Quanto por cento da nossa vida, sei lá. Uma vez eu vi uma frase que fala aqui: o tanto que Deus tem de você é o tanto que você vai ter dele. É interessante. Quanto Deus tem de você, quanto do seu tempo é para Ele. E sabe, irmãos, as coisas elas vão acontecendo de forma que a gente, quando vai ver, nem percebe, já foi. Um ano inteiro já foi. E a gente tem mudado, ou a gente tem vivido a mesma vidinha de sempre, vai na igreja de domingo e volta para casa. É o que o povo fazia. Eles montaram nesses, acho que 16 anos que eles ficaram lá em Jerusalém sem construir o templo, eles fizeram um altarzinho lá e falaram, a gente sacrifica aqui. Aí Deus chega e fala aqui, em algum versículo aqui que eu não vou lembrar agora. Meu amigo, foi tudo inútil. Eu não quero esse sacrifíciozinho teu aí não para desencargo de consciência. Eu quero a tua vida inteira. Eu quero que você me priorize. Eu quero que você olhe para mim e fale, Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso viver a tua vida. Eu quero ter a vida em abundância que o Senhor me promete. Eu quero viver cheio do Espírito. Eu quero estar sempre cheio de Deus. Sabe, que você não se contente. Que nem Davi. Davi, lá na época do tabernáculo, eles tinham a arca. A arca foi roubada pelos filisteus e passou anos sem a arca. E a arca representava a presença de Deus em meio ao povo. E Davi chegou e falou, não, peraí. Como assim? Não, tá sem a arca? Foi roubada. Não, de jeito nenhum, eu não vou viver sem essa arca, não. Eu não vou viver sem a presença de Deus. Ele escreve aqui no Salmo 132, né? Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso Deus, dizendo, eu não vou entrar na minha tenda, eu não vou deitar no meu leito, eu não vou permitir que os meus olhos durmam, nem que as minhas pálpebras descansem enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jeová. Ele falou, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou parar, eu não vou ficar bem enquanto eu não tiver certeza que Deus está aqui. Mas e nós? Será que a gente está falando, não, dá para viver essa vidinha que eu estou vivendo? Mais uma vez, não que você esteja vivendo, mas no geral. Dá para viver uma vida que, de domingo eu vou na igreja e tal, e aí eu me acerto com Deus caso eu erre. Não. A gente precisa dele, irmãos. A gente precisa viver a vida dele. Talvez você já tenha vivido um bom tempo com Deus, sabe? E você fala, poxa, que saudade. Que saudade daquele tempo que eu vivia. Que saudade quando eu buscava desesperadamente, no primeiro amor ao meu Deus, que eu orava, que eu clamava, que eu fechava a porta do meu quarto e me ajoelhava e orava sem ninguém me ver, só Deus. Que saudade que eu tenho disso, mas eu não tenho esperança de eu conseguir retornar àquele estado. Irmão, você consegue. Só que não aquele resultado, aquela condição que você vivia, mas uma coisa ainda melhor. Sabe, é engraçado que depois que Ageu falou isso, Deus chegou e falou, beleza, vocês vão mudar? E o povo falou, beleza, vamos mudar e tal. E eles foram e se arrependeram, e oraram, e buscaram, e foram, e reconstruíram o templo. E o templo ficou construído novamente. E aí que vem aquele versículo famoso, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por que ele falou isso? Que o povo olhou para aquele templo. Bonitinho, né? Só que eles lembravam do templo de Salomão. Meu Deus, o que era aquilo? Ouro por tudo quanto é canto, coluna.
e não sei o que, e só glória, maravilha do mundo antigo. E agora é o tempo que a gente tem. E aí é que Deus fala, filho, não esquenta. Não se preocupa com o jeito que está ele, não se preocupa com o acabamento, não se preocupa com o seu status, porque eu estando nele é que vai fazer a diferença. E por isso que eu falo que mesmo que você tenha vivido um momento maravilhoso, com um templo maravilhoso, Deus na sua vida pode fazer com que a glória dele seja ainda maior do que era no passado. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa tomar um passo. A gente precisa falar, Deus, eu quero melhorar. E sabe, irmãos, é só querer. É só querer. Tem gente que gosta de botar passo e regra, e a regra número 1 é tal, e tem que subir 15 vezes no monte. Não é, irmão, é só você querer. É só você falar, Deus, eu quero mais de você, eu não aguento mais viver essa vida morna. Essa vida de ir na igreja no domingo e acabou. Eu não vou fazer diferença enquanto eu não tiver, então eu quero mudar. Sabe por que vai dar certo? Porque Deus é o maior interessado nisso. E se Ele quer e você quer, quem é que vai impedir? O diabo? O diabo não impede, irmão. Se você quiser, se você se dobrar diante de Deus e falar, Deus, me ajuda, porque eu quero mudar, eu quero viver uma vida mais íntima de Ti, eu quero ter uma vida diferente, eu quero priorizar as Suas coisas, eu quero alimentar o meu espírito mais que a minha carne, que eu estou cansado de apanhar do diabo. Se você quiser, Deus também quer e vai acontecer. Mas a gente precisa querer. E eu sei que você quer. Por isso que você está aqui, né? Por isso que eu estou aqui. Então, irmãos, deixa Deus te usar. E assim como eu quero que Deus me use, sabe? Deus falou várias coisas aqui, que agora eu já tirei da página, mas lá no capítulo 2, Deus fala, maravilha, você resolveu mudar, então agora vai. Agora você vai ter paz, agora você vai ter prosperidade, agora você vai ter bênção. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Luta a gente sempre vai ter, mas ter paz na luta é coisa que só Deus sabe dar. Ter prosperidade não é só ter dinheiro, mas é ter saúde, ter amigos, ter pessoas que você pode contar, ter um pastor que está disposto a te ouvir, ter uma igreja abençoada que você pode estar sempre vindo, sabe? Falar, hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não tem isso. Então isso, irmãos, é uma bênção. Só que a gente precisa priorizar as coisas de Deus. Ao contrário dos israelitas, que estavam pensando tanto em fazer academia, fazer 1 milhão de coisas, fazer sei lá o quê, mas não estavam gastando nem 10 minutos por dia. E aí você pensa, poxa, 10 minutos é bom, né, irmãos? Se você ficar 10 minutos por dia, já é bênção. Porque eu digo que pela experiência que eu tenho assim, com os meus conhecidos, a gente compartilha experiências. A grande maioria das pessoas cristãs que eu conheço não dedica nem 10 minutos por dia de oração. E eu muitas vezes também passo o dia inteiro sem orar. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa deixar Deus entrar. E a gente precisa dar um passo e falar, Deus, eu quero que o Senhor me mude. Só que eu também quero e estou disposto a fazer aquilo que é a minha parte. Que é morrer para mim mesmo. Às vezes é bom. Às vezes é cansativo. Às vezes eu fico um tempão sem orar. Aí quando eu marco com meus amigos para orar, irmão, a gente não quer mais sair da presença de Deus. A gente quer ficar orando por horas. Porque é bom. Só que quando a gente não coloca lenha no nosso coração, aquilo perde a graça. Aquilo perde a chama, perde o fogo. E aí a gente acaba esfriando e acaba esquecendo das coisas de Deus. Mas que a gente não seja como os israelitas, mas que a gente seja pessoas cheias de Deus, que sabem e entendem o propósito da nossa vida, que é ser cheio de Deus. E se não for para ser cheio de Deus, para quê? Para que viver? Amém, irmãos? Pai Santo, como eu disse, ó Pai, eu trouxe a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu tenho plena consciência, Pai, de que sem Ti nada disso tem valor. Nada disso terá fruto. Nada disso vai mudar a vida de ninguém, Pai. As minhas palavras não têm poder, ó Pai, mas a Tua palavra tem, quando vivificada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Então eu te peço que o Espírito Santo gere vida no nosso coração e nos faça ter fome por Deus, Pai. Nos faça ter sede por Deus, ó Pai. Nos faça desejar
a presença de Deus, nos faça nos angustiar quando a gente perceber que a gente está longe de Ti, Pai. E mesmo que a gente não tenha fome, Pai, a gente tem que comer todo dia. Independente se está com fome ou não, a gente tem que comer, e com o nosso espírito é assim também. Então, se a gente não tiver com fome de Ti, Pai, que a gente também ore, mesmo que a princípio seja uma coisa regrada, de tal hora até tal hora, mas que a gente faça, Pai. Que a gente leia a Tua palavra, que a gente se alimente, porque o nosso espírito deve sempre prevalecer contra a nossa carne. E esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso desejo. Viver uma vida que Te alegra e uma vida que é útil nas Suas mãos, Pai. Por isso eu Te peço, Pai, pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão porque querem isso, Pai. Eu Te peço, ajuda-nos. Como Jesus disse lá em João, sem Ti nós nada podemos fazer. E a Tua palavra diz que é o Senhor quem opera tanto querer como efetuar. Então efetua em nós essa mudança e ajuda-nos, ó Pai, a mover as nossas pernas, nossos braços em Tua direção, Pai, para que a gente mude e para que a gente comece a priorizar mais as Suas coisas do que as nossas, Pai. Sabendo que se nós buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, o resto que é nosso, isso vai nos ser acrescentado da melhor forma possível, porque o Senhor é fiel, Pai. Então ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai, e transforma nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e já Te agradeço, Pai. Amém.